Olá, pessoal! Preparados para mais uma aula de ciências? Eu sou a estagiária Ângela e hoje estaremos falando sobre os movimentos e fases da Lua. Você já observou como a Lua muda de aspecto? Ora ela parece menor, ora ela parece maior. E por que isso acontece? Isso acontece porque a Lua assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Isso faz com que sua parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. Vamos aprender mais sobre isso adiante. Para iniciarmos, vamos conhecer um pouco da Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. É o maior satélite natural de um planeta no Sistema Solar em relação ao tamanho do seu corpo primário, tendo 27% do diâmetro e 60% da densidade da Terra. Suas características: ela mede cerca de 3.476 quilômetros de diâmetro. Distância média da Terra, ela mede cerca de 384.400 km. A Lua, ela não possui atmosfera, nem água e nem vida. Em sua superfície, existem muitas crateras e a temperatura dela vai variar entre 105 graus Celsius durante o dia, ou seja, muito quente, e cerca de menos 155 graus Celsius durante a noite, ou seja, muito frio. E agora vamos conhecer quais os movimentos que a Lua realiza. A Lua ela apresenta três movimentos principais: o movimento de rotação, movimento em torno do seu próprio eixo, igual como acontece com a Terra. Então, o movimento de rotação, a Lua, ela vai girar em torno do seu próprio eixo. Tem o movimento de revolução, que é o movimento ao redor da Terra. Então, o movimento que a Lua realiza ao redor da Terra, ele vai ser chamado de revolução. E existe o movimento de translação, que é um movimento ao redor do Sol junto com a Terra. Então, a Lua, juntamente com a Terra, vão girar em torno do Sol, e esse movimento é chamado de translação. Chegou a hora de aprendermos sobre as 4 fases da Lua. A primeira fase que a gente vai aprender é a Lua Nova. Nessa fase, não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra, e por isso não a vemos nesse momento. Ou seja, a Lua ela está entre o Sol e a Terra. A parte visível para nós aqui na Terra não está sendo iluminada. Dessa forma, não conseguimos observá-la. Nessa fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. Então, como podemos ver aqui na imagem, é dessa forma que vemos a Lua. Então, a parte visível não está sendo iluminada, por isso não é possível observá-la. A próxima fase da Lua é chamada de Lua crescente ou quarto crescente. Ela recebe esse nome porque nesse momento só conseguimos observar um quarto de sua totalidade. Seu formato é de um semicírculo e nessa fase a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Então, para nós aqui na Terra, vamos ver a Lua nesse formato, em um formato de um semicírculo. Então, quando vocês lembrarem de Lua crescente ou quarto crescente, é um semicírculo. Conseguimos observar um quarto de sua totalidade. A próxima fase da Lua é chamada de Lua cheia. O que acontece nessa fase? Nessa fase, a Terra está entre o Sol e a Lua e, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Ou seja, nessa fase a gente consegue ver a Lua em toda a sua totalidade.
Nessa fase, a Lua ela vai nascer aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Então, na fase Lua cheia, conseguimos ver a Lua em toda a sua totalidade. Por isso que ela é chamada de Lua cheia. E a última fase da Lua é chamada de Lua minguante ou quarto minguante. Por que ela recebe esse nome? Esse é o último estágio das fases da Lua. Nesse período, ela encontra-se no formato de um semicírculo e assim, novamente, conseguimos observar um quarto de sua totalidade. Agora, um detalhe muito importante que diferencia a Lua minguante da Lua crescente é que a Lua minguante ela está no sentido oposto da fase crescente. Então, a Lua minguante a gente consegue observar um quarto de sua totalidade, mas ela está no sentido oposto da fase crescente. Nessa fase, a Lua ela nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Então, com a Lua minguante, a gente consegue observar um quarto de sua totalidade, mas no sentido oposto à fase crescente. E agora eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre a Lua. A primeira curiosidade é chamada de superlua. Você já ouviu falar na superlua? Vamos conhecer mais dela? Ela é caracterizada pelo momento em que a Lua cheia está mais próxima da Terra. Então, a superlua acontece quando a Lua está mais próxima da Terra do que o normal. Nesse momento, a Lua ela aparece maior e mais brilhante. Com certeza você já deve ter visto uma superlua e não sabia. Então, a superlua acontece quando a Lua está mais próxima da Terra do que o normal. E assim, ela vai aparecer bem maior e bem mais brilhante. Outra curiosidade sobre a Lua são os eclipses. Vamos conhecer quais são esses eclipses. Os eclipses, eles são fenômenos que ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Existem os eclipses lunares, que ocorrem durante a Lua cheia, que é quando a Terra está entre a Lua e o Sol. Então, como vemos aqui na imagem, a Terra ela vai estar entre a Lua e o Sol, e a Terra ela vai estar fazendo uma sombra na Lua. Por isso que se chama eclipse lunar. E existem os eclipses solares, que ocorrem durante a Lua nova, que é quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Como vemos na imagem, a Lua é quem está aqui no meio, entre o Sol e a Terra, e é a Lua que vai fazer uma sombra na Terra. Também existe um eclipse total, que é essa sombrazinha que vai estar recebendo toda a totalidade. E existe o eclipse parcial, que são essas outras áreas onde a sombra será apenas parcial. Outra curiosidade sobre a Lua é chamado de fenômeno das marés. As marés são movimentos oceânicos que ocorrem periodicamente, caracterizadas pela subida e pela descida da água. Esse fenômeno ele ocorre em virtude da atração gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol sobre o mar. Então, como podemos ver nessa imagem, ela mostra como atua a força gravitacional da Lua sobre a água. As marés altas elas vão ocorrer nas áreas próximas da Lua e próximas ao Sol, enquanto as outras áreas que não forem próximas nem à Lua e nem ao Sol, a maré será baixa. Agora chegou a sua vez de investigar. A atividade relacionada ao conteúdo será a gravação de um experimento. Esse experimento tem como título Fases da Lua ao alcance das mãos, e o objetivo é demonstrar como acontecem as fases da Lua e quais as características de cada uma delas. Então, vocês deverão listar os materiais utilizados e tem como os procedimentos os seguintes. Para montar o experimento, você vai precisar de uma caixa de papelão de tamanho médio.
Você deverá abrir um orifício de aproximadamente 1 centímetro de diâmetro em cada lado da caixa. Em cada orifício, coloque as letras A, B e C e D para a identificação de cada lado, como mostra a imagem. Vocês deverão abrir um orifíciozinho de 1 centímetro de diâmetro e em cada lado vocês deverão colocar as letras A, B e C para identificar o lado. Escolha um dos orifícios e próximo a ele deverá abrir outro orifício em tamanho maior e adaptar uma fonte luminosa que representará o sol, podendo ser uma lanterna ou uma lâmpada, como mostra aqui no lado A. A pessoa colocou uma lanterna próximo ao orifício A. Dentro da caixa, centralizada e na altura dos orifícios, coloque uma bola, que pode ser de isopor. Ela representará a lua. Como mostra na figura, ela fica aqui. Vai ficar centralizadinha e pendurada. Então, vocês deverão fazer esse experimento e devem anotar o que vocês conseguiram observar em cada lado e quais as fases da lua que cada lado apresentou. Então, vocês deverão entregar o experimento em forma de vídeo. Não é obrigatório você usar sua imagem nesse vídeo. E esse vídeo deve ter a duração de 5 a 10 minutos e deve ser enviado pelo WhatsApp do professor. Já para os alunos sem acesso à internet, eles vão fazer esse experimento em casa e vão anotar os resultados obtidos através deste modelo de relatório. Lembrando que a avaliação dessa atividade, ela é uma atividade individual e serão os seguintes pontos: entrega no prazo, clareza nas respostas, compreensão do experimento e empenho na execução. E essa foi a nossa aula de movimentos e fases da Lua. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.